Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Marcelo, residente. Hoje o Ícaro não pôde comparecer, mas nós articulamos essa atividade, essa correção juntos. Nós iremos fazer a correção, aliás, eu agora, né? Irei fazer a correção da atividade sobre o romance de aventura, certo? Então vamos lá. Na número 1, a questão é a seguinte: após a apresentação das características do romance de aventura e a leitura do primeiro capítulo de uma obra exemplo, responda as perguntas abaixo. Letra A. Quem é o personagem principal, ou seja, o protagonista? Eu vi nas atividades de vocês que vocês responderam que é o Léo. E sim, é o Léo, né? Porque a trama gira em torno dele, tudo acontece em torno do Léo, né? Contam a história dele. A letra B. É possível imaginar quem será o vilão deste romance? Sim, vocês me responderam que é o Barão e possivelmente a gente pode entender sim que é o Barão, né? Porque acontece vários fatos duvidosos que nos fazem questionar a respeito dele e é o único que apresenta é, alguma característica de vilão, né? Certo? Então vamos para a C. Onde que o Léo trabalha? Então no texto nos descreve que ele trabalha no Emperor Park Hotel, que é considerado um hotel de 5 estrelas. E onde que ele mora? Ele mora em Bela Vista, no bairro Bexiga, em São Paulo. Em que década você imagina ter acontecido essa história? Essa década ela acontece por volta da década de 80 do século 20. É, Não. É, Na década de 80 do século 20. Por quê? Algumas respostas aqui elas se diferiram porque outros remeteram a outra década. E por que a década de 80? Aqui a gente tem no texto uma parte que vai falar da moeda, né? Que o Léo ele passa a trabalhar e ganhar várias moedas dos gringos de diferentes países e que nesse mesmo hotel ele pode trocar essas moedas por cruzeiro. E quando a gente pensa no cruzeiro, a gente tem que pensar que não é da nossa geração, né? Então nós não conhecemos, não vivenciamos esse período do cruzeiro e que o cruzeiro ele foi circulado em meados ali do século 80, né? Quer dizer, da década de 80 do século 20. Na letra F, em que Léo trabalha e qual é a sua função. Então ele trabalha de mensageiro, né? E o que ele faz? Ele compra jornais, ele carrega malas, ele leva e ele carrega os recados. Na letra G, qual é a sua opinião? O que o Barão fez? De acordo com a resposta de vocês, todos foi unânime, né? Todos disseram que ele assassinou algum homem e sim, nos dá a entender que ele, de fato, ele de fato assassinou alguém. E na H vai pedir algum trecho que justifique isso. Tem um trechozinho que vai dizer assim: Léo abaixou-se para apanhá-los quando viu, sob a cama, 2 pés calçados, apontando para a porta. Pegou os jornais e, ao levantar-se, notou que havia uma mancha vermelha, provavelmente de sangue, no hobby do gordo do 222. Então aqui esse trecho nos faz entender, né, nos ajuda a compreender que é, aconteceu alguma coisa, né? Tem uma mancha de sangue, nesse momento ele se apresenta muito nervoso, trêmulo, o que nos dá a entender que ele estava apavorado e tinha uma pessoa deitada na cama, né? Dava para ver os seus pés e ele estava sujo de sangue. Então, boa coisa não vem daí, né? E na letra I é uma resposta pessoal, que muitos disseram que ficaria envergonhado ou com medo, sairia correndo, certo? Que a pergunta é para voltar no texto, a partir da linha 62, né, e reler, como você possivelmente se sentiria se acontecesse com você o mesmo que aconteceu com o Léo. E as respostas foram de que ficaria envergonhado, ficaria com medo, sairia correndo dali. Ok? É uma resposta pessoal.
Isso é a reação de cada um, né? A letra J. As duas últimas linhas dão a entender que algo acontecerá no futuro. Escreva o que você supõe. Vocês disseram que problema com a polícia e que se o Léo contasse para alguém ele iria morrer, né? Então essa última fala seria uma questão de medo, ameaça, né? Também é uma resposta pessoal. Mas é basicamente isso. Essas duas últimas, que são pessoais, a gente remete a um conceito da literatura que está até destacado no texto, que é a catarse. E o que é a catarse, né? A catarse na literatura e na arte é aquela sensação que, ao ler, esses personagens transmite aos leitores algum sentimento. O leitor ele consegue entrar dentro do texto, consegue sentir aquelas sensações, aqueles acontecimentos, afeta diretamente o leitor, mas por algum momento, mesmo que triste ou feliz, ele acaba percebendo que não se passa com ele, dá uma sensação de alívio ou talvez de tristeza. Então ele consegue entrar na história, sentir tudo aquilo e num estalar de dedos ele, ufa, não é comigo, né? Então essa é a catarse, tem um jogo. Então o romance de aventura, né? Como foi bem explicado, ele tem a função de narrar fatos, né, com a intenção de prender o aluno ou o leitor, né, e que essa narrativa ela vai ser rodeada de mistérios, de descobertas, de vários acontecimentos, né, sempre por uma jovem inexperiente que ela é protagonista, porque de fato a gente fica preso, o que será que vai acontecer e agora? E é basicamente isso. Então aqui a gente consegue trabalhar essa questão do romance de aventura, né, com seu conceito. A gente faz algumas questões de interpretação quanto ao texto, que se trata desse romance de aventura. E a gente consegue trabalhar também a catarse, né, porque é uma história que envolve o leitor, como foi dito, um romance de aventura envolve, que tem todas as etapas, né? Tem os personagens, vai ter protagonista, antagonista, coadjuvantes, vai ter um tempo, vai ter um espaço, vai ter um conflito, vai ter um clímax, vai ter um desfecho. Então tudo isso propicia para a gente se envolver, a gente querer saber o que se passa, o que vai acontecer. E essa sensação que a gente sente de se colocar, se envolver dentro da história e a gente depois conseguir sentir, perceber que isso estava dentro da história, que não aconteceu com a gente se chama na literatura de catarse. Então a gente consegue trazer mais esse conceito. Então, pessoal, é isso. O vídeo vai ser disponibilizado na plataforma do YouTube, né, como os outros. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto eu como o Ícaro. E fiquem à vontade e até mais, pessoal. Tchau, tchau.